Sejam bem-vindos à nossa aula de gravitação universal. Nessa aula nós vamos falar sobre os modelos geocêntrico e heliocêntrico. Né? É óbvio que nós vamos dar mais ênfase ao modelo heliocêntrico. Esse modelo geocêntrico foi desenvolvido e foi aperfeiçoado por Aristóteles e ele permaneceu até o século XVII como sendo uma verdade. Ele dizia que todos os corpos giravam ao redor da Terra em trajetórias que seriam trajetórias circulares. A Terra era o centro do universo, né? Que os planetas giravam ao redor da Terra em uma trajetória que era uma trajetória circular. E com a observação desses movimentos por alguns astrônomos e alguns astrólogos, no início da astronomia, a astronomia e a astrologia se confundiam, né? Hoje não, hoje são conceitos bem diferentes. Foi se percebido que esses movimentos não eram circulares, né? Tanto que até hoje você pode observar que na astrologia existe uma expressão muito comum. Mercúrio está em movimento retrógrado. É como se Mercúrio estivesse indo para trás em relação à Terra. Tio Kepler percebeu e elaborou 3 leis tomando como base não o movimento dos planetas em relação à Terra, mas o movimento desses planetas em relação ao Sol. E esse movimento ficava mais fácil de ser explicado se você tomasse como referência o Sol. Né? E a Terra, obviamente, estaria girando também ao redor do Sol. Ele elaborou 3 leis, chamadas 3 leis de Kepler, né? Que regem esse movimento. E depois o Newton completou esse trabalho com a lei da atração das massas. Aqui nós vamos dar ênfase à lei da atração das massas. Por enquanto, vamos ficar só com as 3 leis de Kepler. A primeira lei de Kepler diz que os planetas giram ao redor do Sol segundo uma trajetória que é uma elipse. E o Sol ocupa um dos focos da elipse. A elipse tem 2 focos, né? Uma hora o planeta vai passar perto da elipse, perto do Sol, perto do foco, então ele vai ser o periélio. Uma hora o planeta vai passar afastado do Sol. Esse ponto a gente chama de afélio. Tá? Um caso particular de elipse é a circunferência. O que é uma circunferência? Uma elipse onde os 2 focos sejam coincidentes. Ok? Então, eu tenho, só que na circunferência eu não teria periélio e não teria afélio. No caso da Lua girando em torno da Terra, também é uma elipse a trajetória. Só que aqui a gente não chama de periélio e afélio, a gente chama de perigeu e apogeu. A segunda lei de Kepler diz que se você pegar a distância do planeta à estrela, essa distância ele chama de raio vetor. Se o tempo para percorrer esse arco pelo planeta for igual ao tempo para percorrer este arco pelo planeta, o que observa? Essa área 1 é igual a essa área B. Então o raio vetor ele percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. E nós vamos ver numa simulação que ao passar no periélio, a velocidade do planeta aumenta. Quando passa no afélio, a velocidade do planeta diminui. Veja, vamos ver agora nesse simulador aqui. Ó. Aqui eu tenho 2 corpos, o corpo azul e o corpo verde, que foi lançado aqui a velocidade de 30 km por segundo e 150 de 15 km por segundo. Eles vão orbitar esse corpo vermelho, V1, tá ok? Aqui, se você quiser controlar as massas dos corpos, você pode, tá? Mas eu não vou mexer com isso agora não, porque essa aula ela é curta, é só uma aula de revisão. Então, observem as 2 trajetórias descritas.
A trajetória azul é circular de raio constante. E você percebe que o planeta azul gira com velocidade constante. A trajetória verde é uma elipse de focos diferentes. E observe que a velocidade do planeta não é constante. Olha só. Quando ele vai se aproximando da estrela, a velocidade aumenta. Quando ele vai se afastando, a velocidade diminui. Depois ela volta a aumentar e volta a diminuir. Então foi o que o Kepler percebeu. Para que ele percorra áreas iguais em intervalos de tempos iguais, o que acontece? O planeta precisa ter velocidade de translação variada. Mas se a trajetória for circular, não existe periélio, não existe afélio, não existe variação do raio vetor, portanto a velocidade vai ser constante. Vamos para a nossa terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler fala do período de revolução, que é o período que se gasta para dar uma volta completa ao redor. Opa, já passou. Volta, eu quero você aqui. É a volta ao redor do Sol. E o raio médio. O que eu chamo de raio médio? Esse diâmetro maior da elipse dividido por 2. Tá ok? Então o Kepler percebeu que esse raio médio elevado ao cubo sobre o período ao quadrado, isso aqui correspondia a um valor constante. O que na prática significa planeta Mercúrio mais próximo do Sol, período menor. Planeta Netuno mais distante do Sol, período maior. Mas qual é a unidade? Anos terrestres. Tá? Aqui são anos terrestres. Tá? Então, isso aqui são 165 anos terrestres, 84 anos terrestres. Júpiter, 12,86 anos terrestres, que a gente já calculou. Marte, 1,8 anos terrestres. A Terra, 1 ano terrestre, né? Você vê que a Terra é o referencial. Tá? E nós vamos usar isso aqui, essa linha de raciocínio, nós vamos usar na resolução de alguns problemas. Então, a primeira questão de hoje fala da astronomia de Aristóteles, que dizia que os planetas que giravam, que se movimentavam, os corpos errantes, planeta é um corpo errante, né? Um corpo que se movimenta no espaço, esses planetas giravam ao redor da Terra, segundo uma trajetória, que essa trajetória era uma circunferência. Olha o que diz aí a primeira afirmação. Os planetas e o Sol orbitam a Terra esférica em órbitas circulares. Olha o detalhe interessante, né? Aristóteles já falava que a Terra era esférica. O modelo geocêntrico, esse item é verdadeiro. O modelo geocêntrico tinha uma série de esferas concêntricas, cristalinas e transparentes centradas na Terra, fixa e imóvel. Né? Essas esferas, onde estavam o Sol, onde estavam as estrelas, elas transparentes porque a gente enxergava os corpos que estavam nas esferas mais afastadas. Né? E o modelo de Aristóteles dizia exatamente isso. As estrelas fixas na esfera externa marcavam entre a fronteira entre céus e terra e num universo finito. Se eu tenho uma fronteira, eu tenho um universo que vai até essa fronteira, que eram as estrelas que não se mudam de posição, né? A gente chama até hoje de estrelas fixas. Né? Essas três proposições são verdadeiras segundo o modelo descrito por Aristóteles. Aqui já vamos falar do modelo de Kepler, né, das órbitas proporcionadas por Kepler, e eu quero analisar essas proposições com relação àquilo que o Kepler disse e saber se são verdadeiras ou falsas. O Sol ocupa o centro geométrico da trajetória elíptica percorrida por cada planeta. A gente já viu que isso aqui é falso. O Sol não ocupa o centro, o Sol ocupa um dos focos. Isso só seria verdadeiro na elipse circunferência. Voltando sempre, toda circunferência é uma elipse, nem toda elipse é uma circunferência. Então, o primeiro item é falso.
Durante o movimento da órbita ao redor do Sol, a velocidade escalar do planeta permanece constante. Mesma coisa do anterior, só seria verdadeiro se a trajetória fosse uma circunferência. Uma circunferência ela tem raio constante. As outras elipses que não são circunferências não têm raio constante, então o item é falso. O ponto de maior aproximação do planeta em relação ao Sol é denominado de periélio, enquanto o ponto de maior afastamento é chamado de afélio. Esse item é verdadeiro. Então tem os dois primeiros itens falsos e o terceiro item verdadeiro. Considere o raio médio da órbita de Júpiter em torno do Sol 5 vezes o raio da Terra e o período. Segundo a terceira lei de Kepler, o período de revolução de Júpiter em torno do Sol é de aproximadamente. Então, aqui, lembra que eu falei lá no período, naquele exercício quando eu te mostrei a tabela dos raios? Nós vamos considerar o raio da Terra como sendo uma unidade de raio e o período da Terra como sendo uma unidade de revolução, que é o que a gente chama de um ano. Então, pegando essa expressão, você fica com raio, uma unidade de raio, raio de Júpiter, 5 vezes essa unidade. Período da Terra, uma unidade, que é um ano. Período de Júpiter, uma proporção desses valores. 5 ao cubo, 125. Esse período eu joguei para cá multiplicando. Né? Tiro a raiz quadrada de 125, 11,18 anos. Então, a cada 11,18 anos na Terra, lá em Júpiter, se passou um ano de Júpiter. Tá ok? Lei da atração das massas. É a lei que tanto rege o movimento de queda dos corpos, quanto rege o movimento dos astros ao redor do Sol, né? E do próprio Sol dentro da galáxia e assim por diante. Essa lei diz que a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado. Esse G é uma constante de proporcionalidade. Ok? Vejamos o seguinte. Ao observar a queda de uma maçã em torno de 100 gramas, Newton conseguiu extrapolar e estabelecer que a lei de atração gravitacional rege o movimento dos astros celestes. A mesma força que faz a maçã cair faz a Lua girar ao redor da Terra, a Terra girar ao redor do Sol. A força de atração da Terra e da Lua sobre a Terra é da ordem de 18 vezes 10 elevado a 19 newtons. Essa proposição nós vamos ver fazendo as continhas. A constante gravitacional 6 vezes 10 a menos 11, ela está aqui, ó, no problema. A massa da Terra, ele deu aqui, ó. Cadê? Massa da Terra, 6 vezes 10 a 24. A massa da Lua, ele deu lá no texto. A distância Terra-Lua está aqui. Se você fizer essa conta toda, você vai achar 18 vezes 10 elevado a menos 19. Tá ok? É o valor dessa expressão toda que você está vendo aqui. Ó. Então, primeira alternativa verdadeira. Segunda alternativa, a lei não se aplica para a queda da maçã. Foi exatamente a grande sacada do Newton, que é a queda de qualquer corpo em relação à superfície da Terra. O que puxa um corpo em relação à Terra é a mesma força que faz esses movimentos orbitais. Então, esse item 2 é falso. A força gravitacional sobre a maçã é maior que o seu peso. É a própria força. Né? Inclusive, essas duas proposições aqui, ó, digamos, falta de atenção se você errar a primeira e acertar a segunda. Ou você acerta as duas, ou você erra as duas, porque elas estão dizendo exatamente a mesma coisa. A figura abaixo representa dois corpos alinhados de massa M e 4M e um terceiro corpo de massa M deve ser colocado entre os dois anteriores para que fique em equilíbrio. Eu quero que a força resultante nesse bloco M seja zero. Qual é a relação entre x e y? A razão entre essa distância x e essa distância y. M vai ser atraída pela massa 4M, que eu estou representando essa atração para esse vetor preto, e M vai ser atraída pela massa M, que eu estou representando para esse vetor vermelho. Para que M fique em equilíbrio,
Essa força entre Mzinho e o corpo vermelho tem que ser igual, em módulo, a essa força entre Mzinho e o corpo azul. Mas essas forças são forças de atração gravitacional, que são proporcionais ao produto das massas, Mzão e Mzinho, 4Mzão e Mzinho, inversamente proporcional às distâncias ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado. Simplificando essa expressão, você chega que a proporção é 1 sobre x ao quadrado, 4 sobre y ao quadrado. Como eu quero a razão x sobre y, eu faço a razão x sobre y, tiro a raiz de todo mundo, isso aqui vai me dar a proporção de 1/2. Então, x para y, eu vou ter uma proporção de 1/2. Agora nós vamos falar basicamente da aceleração gravitacional. A grande sacada do Newton foi perceber que o mesmo peso que faz os corpos caírem são as forças que fazem a Terra girar ao redor do Sol. Então, o peso de um corpo de massa M2 na Terra é esse peso vezes a gravidade da Terra, é a massa da Terra vezes a massa de M2 sobre a distância que eu estou do centro de massa da Terra. Ok? Como M2 eu vou cancelar, eu percebo que a gravidade da Terra depende da massa da Terra e da distância. Que distância é essa? A distância que eu estou do centro de massa da Terra. Se eu estiver na superfície da Terra, essa distância vai ser o próprio raio da Terra. Lembra que a gente falava que a gravidade da Terra era de 10 metros por segundo ao quadrado? Vou pegar esses dados do problema anterior. A constante G nós estamos aproximando para 6 vezes 10 a menos 11. A massa da Terra eu estou aproximando para 6 vezes 10 a 24. E o raio da Terra para 6 vezes 10 a sexta. Fazendo essa conta, você vai achar que a gravidade da Terra é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado, próximo à superfície da Terra. Né? Professor, o que é próximo à superfície da Terra? 100 metros de altura, gente, é próximo da superfície da Terra. Olha quanto é que é a distância do centro até a superfície, na linha do Equador. 6 milhões de metros ao quadrado. Se você estiver caindo de uma altura de 20 metros, para você a queda é alta, mas em relação ao tamanho da Terra, 20 metros dividido por 6 milhões, né? Isso aqui vai dar um número totalmente insignificante. Né? Eu engasguei aqui, gente, por isso que eu parei de falar, desculpa. Né? Isso aí vai dar alguma coisa na ordem de 3 vezes 10 elevado a menos 6. 10 elevado, 0,00003% de diferença. Totalmente insignificante. Ok? Bom, com isso, nós fechamos a nossa aula de hoje. Tá ok? A próxima aula nós vamos falar de trabalho e energia. E aí nós concluímos nossas 3 aulas de revisão. Obrigado pela atenção e até a próxima.